terça-feira, dia de fatos da semana. Pode rodar. A semana passada ficou marcada para o ex-presidente Lula com reviravoltas, né? Uma semana repleta de surpresas no mundo político. Veja aí. Na semana passada, após ser empossado como ministro-chefe da Casa Civil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu um revés político, sendo proibido de assumir o cargo. Desde que aceitou a sua indicação, Lula já viu sua posse ser suspensa por 3 vezes, por conta de liminares concedidas pela Justiça Federal. A última delas foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que aceitou 2 ações apresentadas pelo PPS e pelo PSDB, que questionavam a legalidade da nomeação. O governo poderá recorrer ao plenário do Supremo na próxima sessão, que será realizada no dia 30 de março. E o que se esperar dessa sessão? É o que vamos falar agora, aqui no Revista da Cidade. Estamos com o doutor Eduardo Leite hoje. Bem-vindo, meu querido. Como é que você tá? Bom dia. Eu tô bem. Eu tô muito bem, Tem gente por aí que não pode dizer o mesmo. Tem gente que não tá dormindo, né? Tá dormindo com o olho aberto e um fechado. Tá com medo do japonês. O japonês que, inclusive, tá... o japonês também tá balançando. O japonês também já era, também não tá fácil pra ele, também não. Agora, vamos falar sobre essa questão, que inclusive foi motivo de protestos pelo Brasil inteiro, né? A nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Como a gente falou no VT, foi uma semana muito agitada, com altos e baixos, nomeia, derruba o que derrubou, depois derruba de novo. E aí a gente tá tentando entender em que pé que tá a situação agora. Ministro Gilmar Mendes acatou, né, um pedido para que ele não assumisse como ministro e provavelmente a gente vai esperar até o dia 30 para que o colegiado se reúna para ter uma decisão em cima disso. Você vê alguma decisão diferente da que está sendo tomada agora? Eu acho, Regina, que a primeira coisa, existem alguns requisitos que exigidos por lei para você assumir uma função tão importante como ministro, né? Que é justamente a reputação ilibada, né? Idoneidade moral, sobretudo. O problema é que, na verdade, os ministros estão desprovidos desses requisitos necessários. Se gritar, pega então, ladrão. eu diria o seguinte, a questão do Gilmar Mendes, que ele foi e deu a resposta, ou seja, suspendeu a nomeação, a posse, na verdade, a nomeação e a posse do ex-presidente Lula, está amparado na lei, ou seja, houve um descumprimento constitucional. Aliás, a presidente, quando ela assumiu o cargo, ela fez um juramento, dentre eles o cumprimento da Constituição e, sobretudo, a defesa da Constituição de forma intransigente, né? Coisa que ela não cumpriu depois dessas gravações que foram reveladas. Ou seja, há uma nítida e de forma muito objetiva, clara, de que a tentativa, a nomeação do ex-presidente Lula só tem um objetivo. Não é arrumar o país, não é voltar ao crescimento do país, não é resolver o problema político, não é resolver o problema econômico, nem o problema político, mas, sobretudo, blindar o ex-presidente Lula, né? Ou seja, ele está prestes a ser preso a qualquer momento, e nós sabemos disso. Aliás, o povo brasileiro, que acho que tem pleiteado isso com bastante ênfase, né? Então eu acho que o Gilmar Mendes, por mais visceral que ele pode ter sido, ele tem uma função de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma responsabilidade. Eu tive a oportunidade de ler a fundamentação para que ele deferisse, acolhesse a suspensão da nomeação do Lula, e para mim não vejo nenhum vício, né? Por mais que as pessoas venham aclamar, por mais que as pessoas venham a reclamar, sobretudo, da posição do Gilmar Mendes, e todos sabem que ele é muito visceral, sempre foi visceral com esse governo. Por quê? Porque, na verdade, ele tem a nítida impressão que nós temos. Ou seja, nós estamos diante de uma marginalidade contumaz dentro do Planalto.
é uma marginalidade. Eu vou falar para você, se colocasse, eu estava até comentando essa semana, se colocasse o Beiramar como presidente e o Marcola como vice-presidente da República, talvez seria muito mais eficiente, porque a coisa realmente descambou que ninguém cumpre mais nada. Né? E as pessoas têm que entender... A gente no Brasil que diz que uma das poucas coisas organizadas nesse país é o crime. As pessoas têm que entender que para você arrumar uma casa, se exige a aplicação de duas coisas. Tá? Primeiro, a lei. E para você aplicar a lei, você precisa aplicar a força policial. Porque esses mandados de prisão, é óbvio que são ações policiais. Tanto é verdade que a própria Polícia Federal vai lá e faz, como hoje nós estamos na 25ª operação, né, que é xepa, por sinal. Então, nós estamos diante, eu diria, de uma crise de identidade, de valores, né, morais, éticos, que nós estamos falando isso há anos. Né? Então, isso é muito sério a ponto de, em qualquer país, a presidente Dilma já teria renunciado, qualquer país sério. O problema é que eles têm medo de abrir mão do poder que eles exercem, porque vai muita gente presa. O problema é que vai todo mundo ser preso, inclusive a presidente Dilma. Porque depois dessa delação do Delcídio, o senador Delcídio, está todo mundo dentro do mesmo buraco, entendeu? Então, o medo hoje, que foi demonstrado nas gravações, entre a conversa entre a Dilma e o próprio Lula, que não tem o grampo não é ilegal, não foi legal. Eu ia te perguntar justamente isso, não só sobre a questão da ilegalidade do grampo, mas aquela questão do tempo. Existe você, enquanto advogado, vê alguma possibilidade deles inviabilizarem a utilização desse trecho da conversa, desse momento em que o Sérgio Moro já tinha pedido para que as gravações fossem suspensas e esse horário, esse momento em que foi feita a gravação ter sido depois do momento em que foi pedido esse desligamento? A Justiça pode, de alguma forma, fazer com que isso não seja utilizado como prova, não só para que o Lula não seja empossado como ministro, mas uma possível prova contra a presidente Dilma? O Janot respondeu isso, que é o procurador da República, respondeu isso de forma bastante tranquila quando ele foi entrevistado. Não há ilegalidade nesse grampo, ao contrário, o grampo tinha sido feito com autorização judicial, entendeu? Quem foi grampeado era o Lula, que não tinha função pública nenhuma, entendeu? É uma pessoa normal como qualquer outra. Óbvio, quem liga para o Lula é porque, na verdade, quer tratar de algum assunto com ele. E esse assunto é de interesse da investigação. Então não há esse negócio, houve o rompimento constitucional porque a presidente Dilma foi grampeada. A presidente Dilma não foi grampeada. Se o meu telefone está grampeado e a presidente liga para o meu telefone, é de interesse da investigação, é objeto que está sendo investigado. Né? Ou seja, há ilícitos criminais. Né? Há uma marginalidade sendo praticada. Isso tem que ser apurado. E olha que eu sou advogado de defesa, entendeu? Eu defendo a presunção de inocência. Só que o problema é o seguinte, você tem que defender a presunção de inocência quando a pessoa é inocente. Quando não é inocente, não tem presunção de inocência, na verdade. Então, para mim, é muito claro, esse grampo, ele foi legal. Esse lapso temporal entre ele determinar e a gravação logo em seguida, até que cesse a gravação, é óbvio, é de interesse da justiça. E esse grampo, essa ligação da Dilma para o Lula é algo revelador. Vai ao encontro daquilo que o senador Delcídio revelou na sua delação premiada. Então, no meu entendimento, o grampo foi legal, não tem que, mesmo porque não existe esse negócio de tirar a prova, né? Não existe nenhum dispositivo no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que o sistema vai lá e fala, não considerem esse meio de prova. No Brasil não existe nenhum dispositivo dizendo, tira essa prova daqui porque ela não é considerada. Não existe dispositivo legal nesse sentido de suprir uma prova.
Não existe. Ou seja, foi juntado, é prova. Ah, pode-se alegar que eventualmente o grampo tenha sido de forma ilegal. Mas nesse caso específico, na minha visão, na minha leitura, não havia nenhuma ilegalidade no grampo. A presidente Dilma não era ela que estava sendo grampeada, entendeu? Era o ex-presidente Lula, que não tinha função, não tem foro privilegiado, ainda continua não tendo, tem que ser julgado pela justiça comum como qualquer outro mortal, entendeu? Agora, a presidente da República se utilizar de dispositivo, de ferramentas, de instrumentos levianos, né, que transgridem frontalmente não só aquilo que ela jurou cumprir, que é defender os princípios constitucionais e o sistema normativo, né? Ela romper com essa, para mim é de uma situação, ela tem o artigo 37, tem o artigo 37 da Constituição, que aliás um grande jurista deu uma entrevista semana passada que eu tive a oportunidade, inclusive eu parabenizei, né? O Lula vai ser ministro para quê? Qual é a função do Lula a não ser se blindar, a não ser evitar? Porque nós sabemos que o STF, obviamente, tem alguns ministros, nem todos são isentos, né? Infelizmente, nem todos. Eu queria que você entrasse justamente nessa questão. Qual é exatamente a vantagem que o Lula leva tendo esse foro privilegiado? Quer dizer, eu imagino que mesmo dando declarações de que o STF está acovardado, os ministros estão acovardados, o que ele acabou ofendendo a toda a classe ali, a gente viu algumas reações bem acaloradas nesse sentido, mas que tipo de vantagem que ele acredita levar sendo julgado especialmente pelos ministros? Olha, ele conta com aquele velho ditado, são os amigos do rei, entendeu? Ou seja, não funciona bem assim. O ministro, quando ele é empossado, e aí eu sou obrigado, obviamente, me posicionar em relação a isso, quando o ministro é empossado, ele, obviamente, ele se despede dessa relação mais promíscua, essa relação mais próxima. Ele passa, mesmo porque ele está sendo monitorado pela opinião pública, ele está sendo, na verdade, monitorado por todos os seus pares, os demais ministros, né? Então é óbvio, assim como o Fachin ontem, para poder julgar, para poder avaliar um habeas corpus, o que ele fez? Se deu por suspeito, porque quem impetrou o habeas corpus é um compadre dele. Então ele foi lá e se deu por suspeito, porque a própria lei impõe essa situação. Então o que eu vejo hoje, Regiane, assim, de uma forma bastante tranquila, né, sem precisar, como algumas pessoas às vezes, não há necessidade de exaltar. Aqui, na verdade, é a aplicação da lei. Lamentavelmente, a Dilma afrontou a Constituição, desrespeitou o juramento que ela fez quando ela tomou posse como presidente da República. O artigo 37 da Constituição é claro, e esse artigo, ele dispõe a atuação de qualquer pessoa que esteja investida na função pública, dentre elas a própria presidente, que é a chefe do Poder Executivo. Tá? Então, o que diz esse artigo 37? Primeiro, ele utiliza um verbo obedecerá. Então, não é aquela coisa, talvez. Não, obedecerá tem que obedecer aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e também da publicidade. O que acontece na nomeação com aquilo que foi revelado nos grampos, na conversa entre o Lula e a Dilma, ela transgrediu o princípio da legalidade, ela transgrediu o princípio da moralidade pública, ela transgrediu o princípio da impessoalidade, porque ela estava fazendo uma nomeação de forma pessoal, para blindar uma determinada pessoa, e pior, ou seja, também transgrediu a questão da eficiência pública, porque a eficiência, todas as pessoas que vão ser nomeadas para um cargo público, ela tem que ter a finalidade de defender os interesses do Estado, né? E o que acontece? Então, ela transgrediu todos esses princípios. Agora, uma pessoa que transgride todos esses princípios, você vai falar o quê? Que é boa pessoa? Não, ela não é. Entendeu? Por isso que eu falo, o Planalto hoje se transformou num antro de marginais. Vamos falar então da real? E não podemos falar diferente. Da real possibilidade de impeachment da presidente, né? Visto todo esse cenário político que já está desenhado, a gente está percebendo uma presidente cada vez mais fragilizada, cada vez mais sozinha, visto que até o PMDB também, como sempre, claro, eles fazem historicamente, já está abandonando o navio também.
Como é que você enxerga esse momento da presidente? Você acredita que o impeachment tem uma possibilidade grande, forte de acontecer? Olha, ela mesmo, na entrevista da semana passada, ela mesmo se renunciou. Eu acho que ela está certa. Ups, ela esse tem bateu que na se trave, renunciar, né? ela tem que renunciar não só a ela tem que renunciar a qualquer coisa que esteja em torno dela, entendeu? Agora, o impeachment é uma realidade. Só não pode fazer jogo, agora o jogo político, né? O Renan tem que ter responsabilidade, que é presidente do Senado, apesar de não ser lá aquelas coisas, ou seja, também é farinha do mesmo saco. Não é farinha de fazer hóstia, não. Assim como Eduardo Cunha não é farinha de fazer hóstia, e o problema é que todo aquele ministério dela, olha, eu vou te falar uma coisa, não tem nada mais inescrupuloso e cruel do que esse Jacques Wagner. Isso é de uma, sabe, de uma baixeza, para mim, eu acho que não consigo adjetivar esses ministros, porque são verdadeiros bandidos, são marginais, já demonstraram isso. Você verifica o conteúdo das conversas. Vou falar para você, a impressão que eu tive quando eu comecei a ouvir, eu quis ouvir cada conversa daquela lá, a impressão que eu tive é que era conversa de penitenciário, de presídio. Sabe aquela conversa, grampo de presídio? Parecia que era grampo de presídio. E de fato, realmente, só não estão dentro do presídio, que deveriam estar. Então, para mim, essas conversas demonstram claramente qual era a verdadeira intenção da presidente, a verdadeira intenção do Jacques Wagner, a verdadeira intenção do Lula, né? E aqui, eu não estou aqui defendendo o Moro, porque eu acho que ele é um juiz e tem que, obviamente, fazer a função dele. E ele está fazendo. Por mais advogado que eu queira ser, não dá para você tapar o sol com a peneira, né? Ou seja, um velho ditado dos nossos avós, e não dá, aqui não dá para tapar o sol, ou seja, tem que apurar. O impeachment, eu acho que ele tem que ser definido por uma questão de defender o país, entendeu? Nós temos que defender o país agora, que está acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Entendeu? Então, eu acho que as ruas deram a resposta no dia 13 de março, e eu acho que é exatamente isso. Eu acho que está tendo... Ela deveria de renunciar para o bem da nação. Entendeu? Para o bem da nação, ela deveria de renunciar. Mas, infelizmente, nós temos que aguardar a questão do impeachment. O que me deixa muito triste nesse momento que o país está atravessando, tudo, na verdade, né? Porque nunca é bom a gente saber que a gente tá descobrindo tanta sujeira e tem tanta coisa acontecendo, mas não existe um outro assunto no Brasil nesse momento, né? É como se a gente não tivesse outros problemas também. A gente percebe a classe política exclusivamente preocupada em se defender, em escapar, em encontrar formas de não mostrar o que foi feito, ou de não apontar o dedo para que o dedo não seja apontado para ele. Como se a gente não tivesse problemas gigantescos para serem solucionados em todas as áreas do nosso país. Então me deixa triste porque realmente tudo que importa pro brasileiro está sendo deixado em segundo plano. Mas para isso a corrupção tem que acabar, né? Regiane, só para fechar aqui, porque o Neri está pedindo aqui para a gente encerrar, só para fechar, não pode se discutir outra coisa nesse país. Enquanto nós não resolvemos esse problema aqui, isso é o câncer terminal do Brasil. Não pode. Mas não tem pode, muita coisa esperando. Não existe outra discussão a não ser a questão do impeachment. Isso é prioridade do país. Tá certo. Bom, quer continuar falando com o doutor Eduardo? Porque aqui hoje não vai dar. Já estou me antecipando no beijo, porque ele já está falando aqui, para. O pessoal reclama que porra nele. Facebook.com/Eduardo César Leite, Facebook.com/Eduardo César Leite. Está convidado, claro, a voltar na terça que vem para mais um bate-papo. Obrigado, doutor Eduardo. Vamos continuar com essa conversa. Com toda certeza. Essa conversa não vai ter um fim tão rápido, né? Até terça que vem.